Está começando o Boletim de Notícias. Eu sou Heloísa Brunkel e te faço companhia a partir de agora. O Pix é um sucesso entre os brasileiros e já é uma das principais formas de transações financeiras no país. Mesmo assim, as funcionalidades Pix Saque e Pix Troco ainda registram uma baixa adesão. Um balanço feito pelo Banco Central do Brasil mostrou que entre dezembro de 2021 e junho deste ano foram realizadas mais de 868 milhões de transações das modalidades Pix Saque e Pix Troco. Essas transações movimentaram mais de 122 milhões de reais. Em junho, o sistema de pagamento instantâneo movimentou mais de 700 bilhões de reais em 1,634 milhões de transações. Desde a criação do Pix, em novembro de 2020, mais de 17 trilhões de reais foram movimentados nessa modalidade de transferência. Os números de operações com as modalidades, sobretudo a de Pix Saque, que movimentou mais de 31 milhões no último mês de junho, têm crescido desde que foram lançadas. Com essa funcionalidade, os usuários podem fazer saques em estabelecimentos comerciais, não só em caixas eletrônicos. A questão é que a oferta dessa opção depende dos sistemas de adaptação das lojas. São elas que definem também se oferecem ou não essa modalidade. 2 novos métodos contraceptivos foram incorporados pelo Sistema Único de Saúde. Eles se somam a métodos já oferecidos pelo SUS. A meta é apoiar mulheres e homens no planejamento familiar e na prevenção de doenças. Daiane é mãe do Nicolas, de 5 anos. A gravidez não programada aconteceu quando ela tinha 16 anos. Hoje, em um relacionamento sério, trabalhando e fazendo faculdade, outro filho não está em seus planos. Por isso, optou por colocar o dispositivo intrauterino, mais conhecido como DIU. Eu usava o injetável, mas eu acabei esquecendo e aí eu optei pelo DIU. Prefiro estudar, terminar minha faculdade e ter uma vida estabilizada, para depois ter um outro filho. O planejamento familiar é um direito de todo cidadão para diminuir o índice de gestações não planejadas e reforçar as ações de sexualidade responsável. O governo federal disponibiliza diversos tipos de métodos contraceptivos pelo SUS. A intenção é, a mulher quer ter filho, ok, mas que ela tenha no momento ideal. Que ela programe isso, ou com a família ou ela mesma, né? O corpo é dela. Então, planejar é o ideal. Além do DIU, o SUS oferece preservativos femininos e masculinos, anticoncepcionais em pílulas e injetáveis, diafragma, laqueadora e vasectomia. Tudo de graça. Para ter acesso aos métodos contraceptivos, é só procurar uma unidade básica de saúde. A mulher ou o homem, ele é acolhido, tem uma escuta uma escuta qualificada, uma escolha junto com o usuário do qual o melhor método contraceptivo para aquele usuário. E aí esse método é disponível dentro da farmácia básica. E o IBGE começou o treinamento presencial para o censo desse ano. Mais de 180 mil recenseadores vão visitar as casas dos brasileiros nesse ano. Esta é a última fase do processo de treinamento dos recenseadores e acontece em milhares de locais em quase todos os municípios do Brasil durante esta semana. A próxima etapa vai ser marcada pelo início das visitas às casas dos brasileiros a partir do dia 1º de agosto. O treinamento repassa técnicas de como abordar as pessoas na casa delas, como o recenseador deve se apresentar, explicando o que é o censo do IBGE. Vale lembrar que os recenseadores vão usar uniforme com colete e boné, além do crachá com o telefone do IBGE. Se a pessoa não se sentir segura com a abordagem, pode fazer contato pelo 0800 721 8181 para confirmar a identidade do entrevistador. O Auxílio Brasil pode ser pago no começo do mês. O aumento é de R$ 200 e tem aumento também para o Vale Gás. O Ministério da Cidadania estuda a possibilidade de alterar os prazos para pagamentos do Auxílio Brasil. Hoje, o benefício é pago nos 10 últimos dias de cada mês. A intenção é antecipar esse prazo e começar o calendário de pagamento na primeira quinzena. O governo tem como meta começar a pagar o Auxílio Brasil corrigido no próximo dia 9 de agosto.
Essa correção vai fazer o benefício pular de R$ 400 para R$ 600 o valor mínimo. Essa data estipulada também serve como parâmetro para o pagamento de 2 novos programas sociais, um para taxistas e outro para caminhoneiros. Os caminhoneiros receberão um voucher de R$ 1.000 e os taxistas de R$ 200. Mais detalhes sobre esses programas ainda serão divulgados, com a regulamentação das regras já criadas. Todos esses benefícios foram criados a partir da aprovação de uma proposta de emenda constitucional chamada de Pacote de Bondades. Esse pacote é visto com ressalvas e foi chamado de eleitoreiro pela oposição. É que o Auxílio Brasil, maior, só será pago neste ano, em 5 parcelas. E este ano tem eleição. Você fica muito tempo no celular? Os brasileiros são os que mais passam tempo no celular. Mas esse hábito tem consequências. Acompanhe. Tem gente que não larga o celular. Necessidade ou vício? Acho que fico bastante, eu não sei falar o tanto, mas fico muito. Eu fico um bom tempo, vamos dizer assim, mas eu coloco o WhatsApp no meu computador. Então vamos dizer que eu fico muito tempo porque fico conectado pelo computador. Mexendo na rede social, mexendo em tudo. Os brasileiros são os que mais passam tempo no celular no mundo, em média 5 horas por dia, um hábito que pode trazer problemas. Ficar muito tempo no celular é um hábito, né? Então a gente cristaliza um hábito, a gente se acostuma, a gente passa a fazer com que aquilo seja um comportamento que o nosso cérebro entende como estável. Quando você deixa de fazer um hábito, ele se desorganiza e diz, como assim? Então é para fazer o quê? Não entendi, me perdi. E isso gera ansiedade. Mas será que desativar as notificações do celular é a solução para diminuir o uso? Os pesquisadores garantem que não. Um estudo mostrou que no modo silencioso, a tendência é checar o aparelho ainda mais. Eu deixo no modo silencioso. Você acha que você mexe mais? Eu mexo mais. É verdade. Os 138 participantes da pesquisa costumavam olhar o celular cerca de 50 vezes ao dia com as notificações ativadas, frequência que passou para 98 vezes com os alertas desligados. Aquela sensação de que eu não posso perder nada, né? Isso é um conflito nosso desde que a criancinha entendeu que tem outras pessoas no mundo além dela, então ela vai perder prioridade. Quando ela percebe que ela é criança e os outros são adultos, eu também queria ser adulto, eu estou perdendo coisas sendo criança. Quando você desativa as notificações, recupera um pouco desse nosso trauma, sabe? Não é um trauma, assim, para algumas pessoas é muito relevante, mas todos nós temos em uma pequena medida, pelo menos, né? Então a sensação de estar por fora, de ser expulso do quarto dos pais, sabe? Vá dormir sozinho. Então, pega um pouco nesse nosso conflito. Então, todos nós temos. E será que conseguimos diminuir essa dependência do celular? Claro que sim, mas é preciso definir as prioridades. Eu tirei as minhas notificações, que eu não gosto que elas apareçam quando eu estou usando um outro aplicativo. Eu acho extremamente invasivo, estou lá falando e aparece aquele aviso, não gosto disso. Então, não usar a notificação, no meu caso, me ajuda. Nós podemos separar em 3 blocos. O bloco das coisas que são urgentes, as importantes e as circunstanciais. As urgentes é assim, você precisa urgente de um horário no dentista, né? Ou de uma consulta, e aí você está esperando a pessoa te disponibilizar um horário, então isso é urgente. O importante é aquilo assim, é meu trabalho, eu trabalho com isso, eu tenho um grupo de professores, eu tenho um grupo com o meu coordenador, e durante o meu período de trabalho eu tenho que estar ativa no Teams, por exemplo, né? É como eu demonstro para minha equipe que eu estou disponível a ela. Só que tem várias coisas que são circunstanciais, que se eu fizer legal, mas se eu não fizer, também não dá em nada. Que é Facebook, pessoal, rede pessoal, sabe? O grupo da família. Isso tudo pode ficar para 1 hora por dia, lá de noite ou no final de semana. Vai te envolver com aqueles assuntos que você tem que se dedicar mesmo, mas pelo menos você não vai estar se distraindo com o que é circunstancial. Autoridades gregas voltam a mobilizar meios aéreos para controlar um incêndio que se alastra ao norte de Atenas. Esse incêndio
incêndio ameaçava as residências da cidade. As autoridades gregas mobilizaram meios aéreos nesta quarta-feira para extinguir um incêndio que se alastra no sopé do Monte Pentélico, ao norte de Atenas, onde ameaça casas. Cerca de 485 bombeiros, 120 veículos, 3 aviões e 4 helicópteros foram mobilizados desde o nascer do sol para tentar controlar o fogo que se espalhou durante a noite para os subúrbios densamente povoados do norte de Atenas, como Geracas, onde vivem cerca de 29 mil pessoas. Um porta-voz dos bombeiros informou que, devido à intensidade e velocidade dos ventos, o fogo mudou constantemente de direção ao longo da noite, dificultando a luta para extingui-lo. Segundo um comunicado, vários locais foram evacuados e a polícia grega removeu quase 600 pessoas de áreas perigosas. Os bombeiros indicaram que várias casas foram incendiadas e que será iniciado um estudo de danos assim que o fogo for controlado. Nas últimas 24 horas, os bombeiros gregos atenderam 117 incêndios no país. O Boletim de Notícias fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e fique ligado na TV Evangelizar. Informação, entretenimento e notícias da igreja para você. Até a próxima!